Bom dia, estamos começando mais um episódio do Pod F. Meu nome é Maria Fernanda Moraes e eu sou diretora da SCORP, do Comitê IFMSA Zarnes Bahia. Bom dia, meu nome é Isabela, eu faço parte do FMSA, do Eixo de Direitos Humanos e Paz, e estamos aqui hoje para falar sobre um tema muito relevante que salva milhares de vidas todos os anos, que é a doação de órgãos. E para isso a gente está contando com a presença da doutora Elaine Coelho, que ela é cirurgiã geral e do trato digestivo. Bem-vinda, doutora. Muito obrigada, pessoal. Eu gostaria de agradecer inicialmente à comissão organizadora, ao IFMSA de Zarnes, porque esse tema ele tem uma potencialidade de impactar muitas famílias e a sociedade, e tem potencialidade de transformar vidas. Então é um prazer muito grande estar aqui hoje com vocês. Você poderia falar pra gente como é que foi sua trajetória durante a faculdade até você identificar que você queria essa área mesmo de transplante, de cirurgia? Conta pra gente como é que foi. Bom, tudo começou na faculdade. Eu fiz a Universidade Estadual de Santa Cruz, a UESC, que fica na rodovia entre Ilhéus e Itabuna. E aí na UESC a gente tem um ciclo, igual todas as faculdades, tem um ciclo clínico, ciclo básico, e aí a gente entra no internato. Foi no internato em si que eu decidi fazer cirurgia. Primeiro que no meu primeiro estágio do internato, foi no Hospital Calixto de Itabuna, que é um hospital em que a gente ia discutir os casos dos pacientes cirúrgicos e entravam no centro cirúrgico, né, como todo internato. E aí, em um dia desses aí, aconteceu que teve uma cirurgia de fígado. Eu me lembro que era uma cirurgia de tirar uma metástase do fígado. E aí faltava interno para poder entrar na cirurgia. Nesse momento eu tive que entrar. Nisso que eu entrei na cirurgia, eu fiquei encantada pela anatomia hepática, pela fisiologia hepática. E nesse momento, meus olhos brilharam e eu falei, não, eu quero fazer alguma coisa relacionada a fígado, eu quero ser cirurgiã, eu quero poder trabalhar com isso. E aí, no 6º ano de medicina, quando, de fato, eu entrei no internato com mais prática, que era no Hospital de Base de Itabuna, lá no hospital de base, eu conheci como era a enfermaria cirúrgica, do que os meus pacientes eles tinham maiores problemas, como a cirurgia poderia ajudar aquelas pessoas. E aí, eu de fato decidi fazer cirurgia, no 6º ano de medicina. Então, as nossas decisões nem sempre são fáceis, e os caminhos eles nos levam a alguma escolha, né? E é sempre muito difícil. Mas a minha foi assim. Então, eu vim para Salvador, aí eu fiz no Hospital da Cidade cirurgia geral, e anos depois fiz cirurgia do aparelho digestivo no Hospital Geral Roberto Santos, e atualmente acompanho a equipe de transplante, e eu sou muito feliz em ver essas histórias de doação e de captação de órgãos. E o primeiro contato com um transplante, como é que foi para a senhora acompanhar? O primeiro contato com o transplante aconteceu na residência de cirurgia do aparelho digestivo. Eu era R3 do aparelho digestivo, né, o primeiro ano do aparelho digestivo, e aí eu acompanhei uma equipe que fazia transplante do SUS daqui de Salvador, muito boa equipe. As pessoas ensinavam como era que captava o órgão, como é que conversava, o que tinha que falar com a família, quais são os documentos necessários, como é a lei vigente, acompanhava a cirurgia de captação, os órgãos sendo retirados, como era a técnica cirúrgica, porque por ser cirurgião do aparelho digestivo, por vezes a gente tem que saber muita anatomia para captar um órgão, porque a gente não pode deixar, por exemplo, um pedacinho da veia no paciente, um pedacinho da artéria, porque esse pedacinho vai fazer falta no transplante. Então a captação tem, além desse processo bonito, né, de estar doando o órgão, tem um processo técnico envolvido, tem um processo ético também e de generosidade nesse processo. E entrando nessa área de doação, o que significa ser um doador de órgão? Qualquer pessoa pode ser? Boa pergunta. Então, assim, o doador de órgãos é a pessoa que escolhe doar seus órgãos, né? E pode ser o doador vivo, ou seja, em vida, ou seja, para parentes de até 3º, 4º grau, eu posso doar, ou por autorização judicial. E aí eu escolho doar meu órgão, um órgão que pode ser doado, ou seja, mantém minha qualidade de vida, minha segurança, e eu posso doar um segmento do fígado, um pedacinho do fígado, um dos nossos rins. Então, em vida eu posso doar isso, medula óssea, sangue, etc. Agora, tem um doador falecido, que é aquela pessoa que morreu de morte, tem uma morte cefálica, né? Teve uma morte sem problemas, não pode ter, né, questões infecciosas, ativas, né, doenças ativas, neoplasia, alguns tipos de neoplasia não pode doar,
HIV, HTLV, entre outras, doença de Chagas. Então, essas pessoas elas não podem doar. Então, com essas exceções, a família, né, já ciente que o paciente queria doar em vida, comunica, então, às equipes que são responsáveis por organizar a captação de órgãos e o transplante. E aí, através da família, a pessoa se torna um doador. Você pode contar pra gente como é que acontece essa conversa com a família para poder contar que vai fazer essa captação do órgão mesmo? Essa conversa com a família, ela tem uma importância muito grande. Porque se é a família quem decide se a gente vai doar o órgão ou não, a gente precisa ter uma conversa acolhedora, né? Sempre multidisciplinar, não é só o médico responsável por essa conversa, mas é preciso haver um ambiente receptivo, uma boa comunicação, esclarecer todas as dúvidas, é preciso ser ético, é preciso transparência, que a família precisa ter uma segurança na sua equipe para que ela possa promover a doação de órgãos. Então, essa conversa acontece nesse ambiente, nesse cenário adequado, com uma equipe especializada nisso, psicólogo, assistente social, equipe de enfermagem, equipe médica, a comissão intra-hospitalar de doação de órgãos e transplantes. Então, tudo isso é envolvido. Você poderia falar também sobre como acontece a compatibilidade entre o doador e a pessoa que vai receber? Isso sim. A compatibilidade leva em consideração o tipo sanguíneo, né? Se o tipo sanguíneo ele é compatível com essa doação ou não, idade, gênero, peso, leva em consideração o sistema HLA, né? Que são os nossos antígenos leucocitários humanos, principalmente para doações de rins, que a gente faz o chamado cross-match. A gente pega o sangue do órgão com o sangue da pessoa que vai receber. E a gente vê no receptor se ele vai produzir anticorpos contra as células do doador. Se produzir anticorpos, quer dizer que esse órgão não está apto para ser doado. Porque seria uma catástrofe muito grande a rejeição hiperaguda do órgão. Então, todos esses cuidados são tomados antes. Isso para rins, mas a gente sabe que, por exemplo, para fígado existe uma escala específica, que é a escala MELD. O MELD, ele mede o prognóstico da pessoa. Por exemplo, pessoas que têm maior risco, né, de um prognóstico ruim, têm chance de, né, ir a óbito mais rapidamente do que outros, recebem uma pontuação MELD maior. O MELD é uma expressão logarítmica que leva em consideração 3 variáveis, que é a bilirrubina, o RNI e creatinina. Então, quanto maiores os parâmetros laboratoriais envolvidos, maior é o MELD e pior é o prognóstico. Então, essa pessoa passa na frente na fila do transplante. Porque a fila é única, mas esses critérios eles definem a fila. E como é que a gente encontra um possível doador? Quais são os parâmetros que a gente tem que seguir? Ótimo. Então, onde é que a gente encontra o doador? Se a gente está achando que é uma pessoa que está em provável morte encefálica, essa pessoa vai estar na UTI, né? Então, a gente faz uma busca ativa. Quem faz isso é a Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplantes, né? O CIDOT. E aí, na UTI, a gente identifica a pessoa que está em coma irreversível. O que é o coma irreversível? É a pessoa que está diagnosticada com morte encefálica e não retorna à vida. Essa pessoa, ela inicia os testes para comprovar que está em morte, ou seja, são testes clínicos. Atualmente, o CFM, ele tem uma lei que é a 2173 de 2017, que estabelece que eu preciso ter 2 médicos para avaliar esse paciente. Esses médicos precisam ser capacitados para identificar um doador, ou seja, identificar a morte encefálica. E aí, esses médicos fazem testes seriados, clínicos, laboratoriais, de imagem, de perfusão encefálica, eletroencefalograma, angiotomografia, enfim, exames que vão me dizer se aquele encéfalo está em funcionalidade ou não. Se há testes semiológicos para ver se as funções do tronco encefálico estão vigentes ou não. Depois disso tudo, a gente identifica e fecha como doador, e aí o CIDOT entra em contato com a Central Estadual de Transplante e com as OPOS, que são as organizações em procura de órgãos, e as OPOS entram em contato com a equipe de captação de órgãos. Depois de ter conversado com a família, isso tudo. Depois de ter dado, lembrar assim que
Essa conversa que vocês me perguntaram da família, ela sempre deve ser feita após o diagnóstico da morte cefálica, ou seja, depois da declaração de óbito. Porque é muita confusão para a família aceitar doar um órgão, sabendo se a pessoa nem está viva ou está morta. Então, assim, primeiro, é importante, como formação médica, a gente falar isso aqui, de entregar o documento, a declaração de óbito, especificar qual foi a causa, e depois a gente entrar nessa conversa acolhedora de doar o órgão, tá? A CIDOT também, assim, vocês comentaram isso das comissões do hospital, a CIDOT também é responsável por manter a hemodinâmica dos órgãos. Porque não adianta eu identificar o potencial doador e o órgão dele depois se perder. Por exemplo, entrou uma droga vasoativa, o paciente entrou em choque, entrou em infecção sistêmica, deu sepse. Então, nesses casos, os órgãos se tornam inviáveis, tá? Então, é preciso identificar o potencial doador e cuidar da hemodinâmica do paciente. Ele continua sendo conectado ao ventilador. Quando ele se torna um doador de órgãos, você não desconecta tudo. Você precisa continuar conectado à ventilação mecânica, continuar o controle dos distúrbios hidroeletrolíticos, continuar fazendo o controle com as gasometrias, exame de imagem, exame laboratorial, para poder manter aquele órgão vivo. Ainda nesse viés, queria saber como é que funciona a captação em si do órgão e o armazenamento para ele. Ótimo. É toda uma técnica muito detalhada. Então, o doador, né, depois que a família já aceita, está no hospital do interior, no hospital de uma região próxima a Salvador, etc., né, se a equipe foi daqui. E aí, esse doador, ele chega no centro cirúrgico, a gente começa o processo com uma cirurgia normal, tá, gente? A captação de órgãos é uma cirurgia normal, o paciente continua conectado à ventilação em algum momento. E a gente faz a abertura da cavidade abdominal, retira os órgãos que são identificados para transplante, abre a cavidade torácica, faz toda essa retirada de órgãos. O fechamento é feito com técnica, com precisão, com qualidade, para que o corpo não pareça que está sendo mutilado, nada disso. Esses órgãos são retirados do corpo da pessoa e são armazenados com uma solução preservadora de órgãos para que eles durem mais tempo e se preservem. E são colocados, acondicionados numa caixa isotérmica para não ter muito contato da temperatura, não ter mudanças de temperatura. E isso tudo não influenciar no tempo de isquemia do órgão. Desse modo, essas caixas são transportadas, né? Lembrar que o Sistema Nacional de Transplante também, ele resolve isso do transporte. Se for uma distância muito longa, ele consegue aeronave, enfim, o que tiver de transporte mais rápido, para também não perder esse órgão. E aí essas caixas chegam no hospital onde vai ocorrer o transplante. Você falou um pouco pra gente sobre a parte da morte encefálica. Eu acho até importante falar sobre alguns mitos que pode fazer uma pessoa não querer se declarar doador e até a família em aceitar essa decisão da pessoa, que é justamente esse, que se ela tá em morte encefálica, ou a equipe médica não vai querer salvar a vida dela para justamente ter interesse naquele órgão. É muito bom a gente falar sobre mitos aqui, tá? Porque, assim, é essa conversa que vai mudar a visão das pessoas sobre a doação de órgãos. Então, isso é um mito completo, absoluto, que é responsável pela recusa familiar, né? A pessoa, quando entra em morte encefálica, ela só é um potencial doador, ela só fecha para doar os órgãos quando todo o diagnóstico é estabelecido. Antes disso, gente, o médico responsável pela UTI e toda a equipe de enfermagem, toda a equipe multidisciplinar, está totalmente envolvida para salvar aquela pessoa, tá? Essa conversa só é feita em caso fechado de morte encefálica mesmo. Então, é um mito. Uma outra pergunta que as pessoas se fazem muito é que se autorizar a doação, vai retirar tudo do corpo e vai ter que enterrar de caixão fechado. É outro mito também que a gente precisa conversar, porque a gente é muito ligado à questão da matéria, do corpo, assim, as questões estéticas, né? Porque, assim, como eu comecei a falar sobre a cirurgia de captação, ela é uma cirurgia muito responsável, uma cirurgia muito técnica. Então, nesse processo, a retirada de órgãos e o fechamento da cavidade abdominal, da cavidade torácica, é feita com muito cuidado para não ter nenhum tipo de vazamento, não ter nenhum tipo de problema, ser esteticamente sem nenhum defeito.
os curativos são feitos pela equipe de captação de órgãos, então não tem nada disso. O rosto não é mutilado, enfim, o corpo fica com curativo, mas imperceptível aos olhos de quem vê externamente, muito embora isso não seja tão importante. Nesse viés, esse processo da retirada dos órgãos é muito demorado, porque uma outra ponto que as pessoas levantam é do atraso no enterro. Exatamente. Isso não é demorado. Em alguns casos, isso pode variar 1 a 2 horas, né? O hospital, ele trata de resolver isso muito rápido, entrega a declaração de óbito, resolve a questão do transporte. Às vezes a equipe de captação vem de uma outra cidade, de avião, de jato, do que tiver disponível. Muitas vezes ambulância, se a distância for curta. Então, a gente cuida para que esse processo seja o mais rápido possível. Ainda é um entrave, é uma lacuna que a gente precisa resolver cada vez mais, porque precisa ser muito rápido para não impactar na decisão da família. E também em respeito ao luto daquela família. Então, quanto mais rápido, melhor. E a gente sabe disso. A equipe de anestesia já sabe disso. A equipe que capta também sabe disso. O cirurgião sabe disso. Então, a gente tenta correr o máximo para que isso aconteça de forma rápida. Outra coisa importante também é que fica um pouco vago sobre as pessoas saberem se idosos ou pessoas com deficiência podem doar ou se eles não podem doar pela idade. Excelente. Gente, porque assim, o idoso, ele pode doar, contanto que o seu órgão esteja viável. Depende muito do tipo de órgão, né? A gente tem alguns órgãos, como o pâncreas, que precisam de doação com um paciente um pouco mais jovem. Mas existem algumas pessoas idosas que têm uma viabilidade de órgão muito boa. E isso não impede. Então, exatamente não é a idade que vai definir, e sim a viabilidade ou funcionalidade do órgão. Tem gente que acha que se for famoso vai passar na frente na lista de transplante. E aí vem uma pergunta também. Aqui no Brasil, pode comprar órgão? Claro que não, gente. É expressamente proibido, né, contra a lei, a venda de órgãos aqui no nosso país. Isso é completamente antiético, a gente repudia completamente. O processo de doação e de captação, ele acontece sob o máximo de sigilo. O Sistema Nacional de Transplante, o Ministério da Saúde, oferta uma fila única, então não tem como burlar essa fila única. Famosos não passam na frente, não compram órgãos. O que acontece se houver uma gravidade maior, se houver um benefício com relação à pontuação, como eu citei aqui, do MELD, se a pessoa tiver um risco de morrer mais rápido, tiver em hepatite fulminante, ou tiver uma doença cardíaca com insuficiência cardíaca expressa, então essas pessoas vão passar na frente de outras que já estão mais tempo na fila, por gravidade, mas não tem a ver por ser famoso, por ter mais dinheiro, por ter um poder aquisitivo melhor, tá? Mais uma coisa, que agora tá até na moda fazer tatuagem dizendo que é doador de órgãos. Só isso basta? Não. Não adianta tatuagem, não adianta identidade escrito sou doador de órgãos, não adianta colocar no Instagram, oi, sou doador de órgãos. Não funciona. Por quê? No nosso país, a doação de órgãos só é realizada mediante autorização familiar. Nesse viés que a gente está discutindo, tem alguma história que seja marcante para a senhora que já aconteceu? Eu costumo dizer que a minha primeira captação de órgãos, a primeira vez que eu tive contato, né, no meu estágio de cirurgia do aparelho digestivo, foi um estágio muito gratificante, porque eu consegui ver como funcionavam esses fluxos. E assim, eu não tenho uma história em específico, mas eu me lembro que eu sempre me emocionava quando eu entrava na captação. Primeiro que eu achava que era uma doação, que a doação é um ato de extremo amor, generosidade, porque você já em morte, né, você doa algo seu para que sua vida continue na vida de alguém. Então, é uma história de amor absoluto mesmo, de abnegação, generosidade, entre outros. E eu sempre fazia uma oração quando entrava na captação de órgãos em agradecimento àquela pessoa que, mesmo não estando viva, estava contribuindo para que o outro vivesse. O que uma pessoa hoje no Brasil precisa fazer para ser doadora? A única coisa que a pessoa precisa fazer é conversar com a família. Mas não é uma conversa qualquer, gente. É uma conversa esclarecedora, principalmente nós que estamos envolvidos com a formação médica.
nós que somos profissionais de saúde, que estamos nesse meio, né, que temos contato à informação, porque isso tudo, o motivo desse podcast é para isso, é para impactar nossas famílias. Então, não adianta só conversar, é preciso ter estratégia de explicar, esclarecer, dizer quais são os argumentos, tirar mitos, esclarecer o máximo possível, porque essa conversa esclarecedora muitas vezes pode definir, né, o prognóstico de alguém. E agora, no viés profissional, esse contato que tem que ter com a família para falar sobre uma possível doação de órgãos logo após um parente ter vindo a óbito. Como é esse contato, essa conversa? É como eu falei, a conversa ela precisa ser clara, né? Você precisa explicar para a sua família que a pessoa não é mutilada, que a religiosidade não vai influenciar nisso, que é um ato transformador, que a gente vai causar benefícios e que não tem malefícios envolvidos, até porque pós-morte, o nosso corpo é só uma matéria que vai ser ali degradada, é algo perecível, né? Então, é preciso esclarecer com cuidado, porque também o luto faz a gente não querer, assim, dificulta ao enxergar a dor do outro, né? A gente já tá vivendo uma dor muito grande, imagine enxergar isso do outro. Então, já é muito difícil. A gente tá chegando ao final. Queria agradecer a doutora Elaine por ter vindo, ter aceitado o convite e ter trazido a sua experiência e seu conhecimento para dividir com a gente. Eu queria, mais uma vez, agradecer a presença da senhora aqui e falar para quem ouviu até agora se inspirar, aprender mais sobre doação de órgãos, conversar com a família, se tiver interesse em ser um doador, e lembrar que doar pode transformar a vida de alguém. No mais, ficamos aqui. Até o próximo episódio do Pod F. Muito obrigada, pessoal.